O tema deste mês que é alinhado com o Senhor, né? Estando alinhado com o Senhor para voltar sempre da sua vontade. Amém. Eu vou estar lendo uma palavra que será ministrada domingo, né? Amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Aleluia, Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 31 diz: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Sei que foi orado, mas vamos orar mais uma vez. Amém? Senhor, em nome de Cristo Jesus, neste momento, Tua palavra foi lançada, Pai. Sabe, Senhor, que Tu venhas estar agora falando aos nossos corações, Pai, daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Fala conosco nessa noite, Pai, que o Senhor agora venha estar trabalhando, Pai, querido, nossos corações, trabalhando em nossas vidas. Fala com o Teu povo, meu Pai, querido, nessa noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, amém? Fiquem à vontade na casa do Senhor, amém? Sabe, queridos, tal como já foi ministrado no devocionais, né, nos primeiros devocionais, e eu fiquei com a palavra também do pastor Peterson, quando ele pregou no primeiro domingo do mês, do último domingo do mês passado, que ele falou na carta de Apocalipse, falando sobre a igreja, que a igreja fazia de tudo e estava afastada do caminho do Senhor. Deus não estava naquela igreja. Semana passada também, domingo, a pastora falou muito a respeito, né, da pastora Kelly. Falou que palavras temos ouvidos, né? Certas situações acontecem, não é para o mal, tudo coopera para o bem. E acabamos de ler aqui a ceia do Senhor. Senhor repreendendo uma igreja. Quando Paulo ele escreve essas cartas para a igreja de Corinto, essa igreja era uma igreja grande, era uma igreja abençoada, porém ela é uma igreja muito problemática. E aqui nós vemos, né, que no intuito de cearmos o Senhor, ele faz uma correção para aquela igreja. Amém? Se você for ver um verso antes do 23, o verso 22, ele está dizendo, ó, será que vocês não têm casa onde podem comer, ou menosprezam a igreja do Senhor e envergonham os que nada têm? Porque o que vocês fazem, eu devo elogiá-lo? Ou seja, ele está repreendendo por quê? Porque ele estava falando que aquela igreja tinha divisão, e quando eles se reuniam para cear, uns comiam mais e bebiam mais, outros nem participavam da mesa do Senhor. Por quê? Porque aquela igreja tinha divisões, né? Aí ele fala, pô, vocês não têm comida na casa de vocês? Porque naquela época eles literalmente ceavam, meus irmãos. Eles faziam um banquete lá e eles comemoravam a ceia do Senhor. Hoje nós simplesmente simbolizamos, né? É apenas um símbolo para lembrarmos daquilo que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. E aqui ele fala, né? O verso 23
verso 32. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Ou seja, eu adoro a palavra do Senhor, eu sempre falo isso, que a Bíblia ela é maravilhosa, que ela nos dá vários exemplos do que devemos fazer e do que não devemos fazer. E aqui ele vem e ele fala o quê? Que nós devemos nos olhar não ir no espelho. Né? A diaconisa Marley ela falou isso na vez que ela pregou, que a palavra do Senhor é como se fosse espelho. Quando nós saímos da sua casa, antes de você, assim que você acorda, o que você faz? Você vai no banheiro, faz suas necessidades, depois você lava o rosto, né? Olhando para onde? Olhando para o espelho. Por quê? Porque devemos ver como que nós estamos para não passarmos vergonha na rua, né? Porque já pensou, a mulherada gosta de ter que pentear o cabelo, já pensou sair com o cabelo daquele jeito, né? Igual eu falo com a Thaís, que eu falo, Thaís, de vez em quando você parece que você está parecendo um leão da tribo de Judá, porque é um armado, né? Daquele jeito. Mas pensa porque criança não está nem aí, então sai daquele mesmo jeito porque não se importa. Mas nós somos adultos, nós nos importamos com a nossa aparência, né? Então, a gente olhamos para o espelho e a palavra do Senhor, ele é o nosso espelho. Amém. E quando Paulo ele vem, ele fala para aquele povo, para aquela igreja, quando eles se reúnem para ceiar a mesa do Senhor, ele está falando que aquilo é algo muito sério, pois aquela igreja estava banalizando esse ato de lembrar a morte de Cristo. Estamos nessa campanha de estar alinhado com o Senhor e voltar para o centro da sua vontade. Ou seja, se, igual eu falei, né, no devocional, se estamos alinhados, igual a pastora também falou quando ela pregou, quando o pedreiro vai erguer o muro, ele passa o flow, passa a régua para que o muro seja levantado certinho, né? E a nossa jornada é dessa maneira. O nosso prumo é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós esticamos a nossa linha, seguindo as pisaduras de Cristo, né? Seguindo o caminho que Jesus nos proporcionou. Glória a Deus. E devido à nossa caminhada, devido à nossa jornada, às vezes, esse prumo acaba por desviar um pouquinho, né? Acaba por dar uma leve desviada. E igual essa igreja aqui, se você for olhar no início da carta de Corinto, ele vem e fala, meus irmãos, há divisões entre vocês, porque alguns falam que é de Paulo, outro fala que é de Apolo, outro fala que é de Pedro. Mas sabe, tal como é o tema que fala sobre a videira, que quem é a videira é Cristo. Um corpo, há um só corpo. Aleluia. Um só corpo, uma só igreja, um só Espírito que habita em todos. E o cabeça da igreja, o cabeça deste corpo é Cristo. Então, para que essa divisão? Não existe essa divisão de, mas quem ministrou a palavra para mim foi Pedro. Então eu vou seguir o que Pedro falou. Estava tendo essa divisão. Paulo, ele inaugurou a igreja. Apolo ia lá e ministrava. Depois que Paulo era missionário, ele saiu da igreja e Apolo ficou ali ensinando aquele povo. E alguns iam lá e ouviam as ministrações também de Pedro, que Pedro era o apóstolo principal, né? Que Cristo fala que ele é a pedra angular. E um ia na cabeça de outros e ficava aquela divisão. Mas não, é Cristo. Amém. A igreja é de Cristo. Amém. Cristo é a cabeça, Cristo é. Ou seja, houve aquele pequeno desvio na jornada daqueles cristãos. Houve aquele pequeno desvio, aquele muro já não estava mais retinho. A igreja do Senhor, o corpo do Senhor não estava mais subindo reto para o céu, já estava desalinhando, já estava saindo da vontade, do centro da vontade do Senhor. E aqui Paulo ele vem e fala: se nós julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados para ser condenados no mundo. Ou seja, o Senhor ele nos corrige. Ele vem e fala:
Antes de você participar da mesa do Senhor, antes de você realizar algo para o Senhor, porque o próprio Senhor Jesus, ele fala que se você for entregar algo para Ele, uma oferta, e tem algo, alguma coisa contra um irmão, o Senhor não aceita. Ou seja, você já está afastado já um pouquinho Meu Deus. do plano do Senhor. Ele vem e fala, ó, se você estiver dessa maneira, você não será aceita a sua oferta. Então, se corrige. Venha, volte. E ele vem e fala, somos disciplinados pelo Senhor. Sabe, é interessante que no livro de Hebreus 12, ele fala, 12:5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigido como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desamine quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama. Aleluia. E olha isso, e castiga todo filho a quem aceita. Sabe, é igual nós pais com os nossos filhos. Se você que é pai, se você que é mãe, no caso só tem mãe aqui, né? Você está vendo seu filho fazendo algo errado, você não vai dar aquele puxão de orelha e falar, filho, não é desse jeito. Você não vai lá e deixa ele de castigo, você vai ficar sem isso por um bom tempo, até você aprender que não é certo isso que você está fazendo. Por quê? Porque nós corrigimos os nossos filhos, porque sabemos que é o melhor para eles. Não é verdade? Porque nós não queremos que eles venham passar vergonha quando eles crescerem. Porque se continuar desta maneira, quando chegar na fase adulta, aí é só tristeza. E nós não queremos o pior para os nossos filhos, nós queremos o melhor. Sim. Assim também é o nosso Senhor. Amém. Para conosco, para com aqueles que Ele ama. Por quê? Porque não é da vontade do Senhor que nenhum dos seus se perca. Aleluia. Né? O próprio Jesus disse que nos dias finais Ele iria abreviar os dias por causa dos seus escolhidos. Verdade. De tanto sofrimento que haverá nos últimos dias por causa dos escolhidos dele, por causa daqueles que Ele ama, Ele iria abreviar esses dias. Por quê? Porque Ele não quer que nenhum se perca. Meu Deus, aleluia. Sabe? Glória a Deus. Há o céu e há o inferno. Deus preparou morada para nós no céu. O próprio Jesus disse que Ele iria para o céu preparar morada para nós e Ele voltaria para nos levar de volta para Ele. Ele quer nos levar para Ele. Ele quer que nós venhamos estar com Ele. Aleluia. É igual eu gosto de frisar muito com os jovens lá na escola dominical, que o quê? Que Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou o homem para ter comunhão com Ele. Infelizmente o pecado fez essa separação. E a vontade do Senhor, sempre, desde o início, é que o homem estivesse junto com Ele. Meu Deus. Sempre foi essa vontade. Quando Deus criou todas as coisas, e principalmente quando criou o homem, era para que ele estivesse lado a lado ali com o ser humano. Para que estivesse ali lado a lado com ele, andando junto. Tanto é que toda tarde eles trocavam ideia. Né? Eu falei, e aí, Adão, como é que foi seu dia? Adão, fiz isso, fiz aquilo. Glória a Deus. Que maravilha que é trocar ideia com o Senhor, pensa. Aleluia. Deve ser maravilhoso conversar com Deus pessoalmente, cara a cara. E era isso que o homem fazia, mas infelizmente houve a separação. Mas o plano de Deus é o mesmo. Por quê? Porque devido ao pecado e houve a separação, ainda assim Deus teve um plano de trazer o homem de volta para Ele. E esse plano perfeito, tem até um louvor que o louvor canta, o plano perfeito, né? Que é o que? Jesus é o plano perfeito. Louvado seja Deus. Jesus nos trouxe de volta para Deus. E o Senhor, quando Ele vê que os seus escolhidos começam
a se separar um pouco, começa a sair do plumo, ele vem e puxa o plumo. Ele vem e começa a puxar o plumo. É onde que ele vem e fala, ó, o Senhor, ele corrige aquele que o ama. Assim como nós corrigimos os nossos filhos, o Senhor, ele corrige aquele que ama, aquele que ele tem por filho. E é igual a Maria, ela estava falando com as crianças, né? Que infelizmente nem todos somos filhos de Deus, né? Todas as pessoas são filhos de Deus? Não. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. Por quê? Porque João 1,12 diz: a todos os quantos receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Ou seja, o Senhor, Ele te ama. Isso Ele ama todo mundo. Porque João 3,16 fala, né, que Deus amou o mundo. Então Ele ama a todos. Então certamente Ele há corrigir a todos. Mas castigo é para os filhos. E é igual a pastora ministrou no domingo, dizendo que determinadas situações acontecem em nossas vidas, não é o inimigo, não é o diabo, é o Senhor nos corrigindo, Pai. trazendo Ele de volta para o centro da sua vontade. E qual que é o centro da vontade do Senhor? Que nós venhamos estar com Ele, que nós venhamos ir para o céu. Glória a Deus. Esse é a vontade do Senhor, esse é o centro da vontade do Senhor, que nós venhamos morar no céu. Amém. Ou nos esquecemos? Devido à caminhada, dia a dia, escola, trabalho, escola, faculdade, estudo, às vezes a fadiga do dia a dia faz com que nós venhamos nos esquecer qual que é o foco, qual que é o objetivo do Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Aí o Senhor, Ele vem e nos faz lembrar que quando lembramos daquilo que Cristo Jesus, o plano perfeito, a vontade do Senhor de trazer de volta a sua presença, de trazer de volta a sua vontade, Ele vem e fala: olhe para si, olhe para você, como que você está? Será que eu estou bem? Será que eu estou legal? Sabe, essa noite eu não dormi direito. Por quê? Porque eu estava pensando nessa palavra. Eu falei, meu Pai, era 1h da manhã, eu acordei e falei, meu Deus, e agora? Aí eu olho para o lado, mas ele está dormindo. E eu querendo dormir, não consigo dormir. Eu falei, Senhor, eu comecei a orar. Senhor, aí o Senhor ia falando comigo, eu falei, meu Pai, esse espelho é bênção. Amém. Devemos nos olhar para o espelho. Glória a Deus. E aquela palavra de domingo também martelando, todas as coisas que para o meu Deus. Não é o inimigo, não dê glórias para o inimigo, é o Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos ama. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Tal como a pastora leu aquele salmo, que é maravilhoso, né? Que é: quão tenebroso foi o dia que o Senhor me concebeu no ventre da minha mãe. E ali depois, lá na frente, fala: todos os dias da nossa vida já está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, nós não nascemos por um acaso, nós não nascemos por um mero acidente, um acidente de percurso dos nossos pais. Porque meu pai esqueceu de se prevenir, eu ou minha mãe esqueci de tomar um remédio. Não foi isso, foi vontade do Senhor. O Senhor já sabia que você iria nascer desse jeito. O Senhor já sabia qual seria a cor do seu cabelo. Seria aquela enroladinho. Que todos somos desse jeito, porque o Senhor quis que nós fomos desse jeito. Cada um é do seu jeito, da sua maneira. Somos diferentes. Porque se todos fôssemos iguais, seria chato. Pensa, todo mundo igual a pastora Rosalie? Não, isso não é chato, mas todo mundo igual. É ruim.
Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, ele não escolheu todo mundo igual. Os seus 12 discípulos, todos eram diferentes. Eu já falei uma vez sobre isso. Cada um era de um jeito. Tinha pescador, tinha o ladrão, tinha o trabalhador lá que trabalhava para os inimigos, tinha de tudo. O republicano, ele trabalhava para os inimigos daquele povo. Todos eram diferentes, cada um da sua própria maneira. Assim somos nós. Que é igual quando eu estava meditando na aula de domingo, a respeito dos dons espirituais, ali ele estava falando que o quê? Que também antes, um pouco, alguns versículos do Senhor, ele fala que a igreja do Senhor é um corpo e cada membro, existem membros diferentes. Ou seja, você, o seu corpo físico, tudo é dedo? Não. Tudo é boca? Tudo é cérebro? Tudo é ouvido? Não, você tem o dedinho, você tem a unha, você tem o dedinho do pé. É igual o dedinho do pé, muitos acham o dedinho do pé inútil. Mas quando você acorda de madrugada e dá aquele trupicão no pé da cama, o dedinho que você acha que é inútil, não dói o corpo inteiro? Você, ai meu pai, meu dedinho, está doendo, dói tudo. Assim também é a palavra do Senhor, assim é o corpo do Senhor. Aleluia. Se um membro que se acha insignificante se entristece, passa por dificuldade, o corpo inteiro sente. O corpo inteiro sente. Agora, se um membro se alegra, tem a vitória, o corpo inteiro se alegra, porque a sua vitória é a minha vitória. Por isso, ele estava ali, exortando aquele povo, aquela igreja, a respeito da divisão. Há um Senhor, um só corpo, todos fazemos parte do mesmo corpo. Não pode um corpo viver, um membro viver fora do corpo, ou um membro viver separado, tendo ideias diferentes do cérebro que é Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que um reino dividido não subsiste. Verdade. É igual uma casa dividida, ela não se mantém de pé. Que é igual quando Neemias estava erguendo as muralhas, tinha várias brechas. As brechas é a rachadura, as brechas é a divisão. O que eles iam lá e faziam? Não, vamos tapar as brechas, vamos todos trabalhar reunidos. Por quê? Porque os inimigos estão nos atacando. Se nós estivermos juntos, nós conseguimos nos defender e edificar Glória a Deus. a muralha. E é isso que eles fizeram, unidos. Eles não se atentaram às vozes do Sabalate, né, e Tobias, eu não sou ruim de nomes, mas a essas pessoas, os inimigos da obra do Senhor. Quando a obra do Senhor estava sendo edificada, os inimigos vieram falar com falácia, tentar fazer a divisão. Mas glórias ao Senhor, porque eles não se atentaram às falácias do inimigo. Se uniram e terminaram a edificação da muralha do Senhor, da muralha daquela cidade. E assim é a palavra do Senhor. Que quando ele vem e fala, se você for tomar o pão e beber do cálice, não tome indignamente, avalie-se a si mesmo. Que é igual a pastora sempre fala, não deixe de tomar a ceia. Se você deixar de tomar a ceia, é só para os doentes que não têm condições. Mas se conserte. Se conserte. Qual que é a dificuldade de nos consertar? Muitas pessoas acabam por não querer se consertar e não tomam. Por quê? O coração está lá, amarrado, o coração está duro, o coração está inchado, o coração está no orgulho. Por quê? Porque não se atentou a ouvir a palavra do Senhor. É igual foi ministrado domingo. Qual palavra que nós temos ouvido? Meu Deus. Quem que nós temos ouvido? Porque Jesus, ele disse, eu sou o pastor e vocês são minhas ovelhas. As ovelhas, elas ouvem a palavra do pastor. As ovelhas entendem quem é o pastor, elas conhecem
a voz do pastor. Que quando Jesus ele ensinava as coisas cotidianas, daquilo que aquelas pessoas viviam, e aquelas pessoas sabiam a respeito do pastoreio das ovelhas. Eles sabiam a respeito ali do campo. E eles tinham pleno conhecimento daquilo que Jesus estava falando. Ou seja, Jesus está falando, eu sou o pastor. Tem muitos aí que vão vir falar que é o pastor. Mas ouve a voz do Senhor. Você conhece qual que é a voz do Senhor? Né? Aleluia. Nós temos parado para entender o Senhor falando conosco. Qual é a voz que estamos ouvindo? Quem que estamos seguindo? Se é o pastor verdadeiro ou se é os outros pastores? Né? Que é interessante também que quando eu falei no devocional, que aquela igreja de Éfeso, ela era uma igreja abençoada, fazia muitas coisas. Eles até questionavam aqueles que se diziam apóstolos. O próprio Jesus fala, eu reconheço que vocês até questionam os apóstolos e descobrem que eles eram falsos mentirosos. Mas eles se esqueceram do amor, que é o primordial. Assim como aquela igreja de Laodiceia, que o pastor Peterson falou, que deixou Jesus lá de fora. Realizava grandes coisas, fazia, trabalhava, glória a Deus, aleluia, mas e o Senhor está onde? Assim também era a igreja de Éfeso, fazia grandes coisas, questionavam os seus líderes, mas e o amor? Que Paulo, quando ele fala a respeito dos dons espirituais, no capítulo 13, ele fala de amor. Tanto é que é uma palavra do casamento, sempre tem essa palavra do amor. Que é amor de tudo. E o amor é o principal dom, é o maior de todos. É o amor. E a igreja de Éfeso se esqueceu do amor. E é igual eu até falei, né? Cantei a musiquinha lá, que as crianças cantam, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, eu não posso esquecer, eu não posso deixar este amor se apagar. Aleluia. Eu não posso se esquecer de amar, não posso esquecer o amor que é Deus. Assim também, como não posso me esquecer do Deus que é a palavra. O João ele fala, né, que ele é o verbo, ele é a palavra. Ele é esse daqui. E ele fala que ele é o pão. Jesus fala que ele é o pão. Olha como que é as coisas. E quando nós vamos participar do pão, nós vamos comer o pão, nós vamos comer Jesus, fazer parte de Jesus. E aí ele vem e fala, como que você está? Se analise. Venha, eu quero que você faça parte de mim. Porque o próprio Jesus falou que quem não comer do pão e não beber desse cálice, não faz parte de mim. Ele quer, a vontade do Senhor é que nós venhamos fazer parte dele. E é necessário que nós nos analisemos. É necessário que nós voltemos para o centro da sua vontade. É necessário que nós voltamos a alinhar o plumo e olhar para o alvo. Que é igual a pastora falou a respeito da flecha. O arqueiro ele atira a flecha, o alvo. Qual que é o alvo? O alvo é o céu. Você é a flecha, ele vem, a pastora está falando, ele vem e afia a flecha. O fato de afiar a flecha, se a flecha sentisse dor, passando a faca na flecha, a flecha está sofrendo, né? Assim é nós, assim é a palavra do Senhor. Tal como ele falou, ele corrige aquele que ama. Uma coisa que quando eu era recém-convertido e a pastora ela falando algumas vezes para outras pessoas, eu ouvi aquilo, eu pesquei e eu fiquei comigo. Por quê? Porque ela falou que certa vez, um pastor dela, acho que o Benjamin, falou que o quê? Dá glória a Deus enquanto o Senhor está falando com você. Porque a partir do momento que o Senhor parar
de falar com você, comece a se preocupar. Por quê? Porque o Senhor já está te considerando como um ímpio, já está te considerando como um filho das trevas. Isso aí ela falou há muitos anos atrás. E eu fiquei com isso na cabeça. E isso é verdade. Porque, observando a história do povo de Deus, de Malaquias a Mateus, né? De Malaquias ao nascimento de João, que foi o último profeta do Antigo Testamento, se passaram quase mais de 300 anos, uns 700 anos quase. Pensa, se for 300 anos sem Deus falar, imagina. 300 anos. Nós já estamos passando um ano, já é difícil. Agora imagina 300 anos, 3 gerações, sem o Senhor falar. É triste. É triste. É triste e é sofrimento. Por quê? Porque se você for olhar a história do povo de Israel, foi só sofrimento para aquele povo. Tanto é que quando Jesus nasce, o povo de Israel está sendo dominado por um outro império. Qual império? O Império Romano. Ali eles são escravos novamente. Aquele povo gostava de ser escravo. Era escravo do Egito, era escravo da Babilônia, era escravo dos assírios. Depois no final escravo dos romanos. Tudo isso por causa do quê? Tudo isso porque eles não atentaram à voz do Senhor. Tanto é que o Senhor Jesus ele fala, ó, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. E quem era ele? O povo de Israel. O povo de Israel rejeitou. E é por isso que a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ele já está falando para nós. Já está falando de nós. Tanto é que quando ele fala para os seus discípulos, nós estamos aprendendo sobre isso na escola dominical, que o quê? Que ele vem e fala, vocês ministrarão em Judéia, Samaria, em todos os confins da terra. Nós somos os confins da terra para aquele povo. A palavra veio até nós. Glória a Deus. Porque é da vontade do Senhor que nós viemos ser filho dele. É da vontade do Senhor pelo que nós viemos fazer parte dele. E é da vontade do Senhor que nós venhamos a voltar para ele. E que nós venhamos voltar para ele, é necessário nós pegarmos o espelho e nós nos analisarmos. E qual que é o nosso espelho espiritual? A Bíblia é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela tem vários exemplos. Eu sempre falo isso. Vários exemplos do que é certo e do que é errado. Do que deve e do que não deve fazer. E Deuteronômio 28 é legal, que sempre todo mundo fala os 11 primeiros versículos. É só bênção, oh aleluia. É só 11. Mas Deuteronômio 28 tem 60 versículos. Dos 60 versículos, 11 é só bênção, aleluia. Mas os outros 50 é o castigo se você sair do caminho. É as consequências. Aí muita gente só pega os 11 primeiro, né? Os outros 50 ninguém, os outros 50 o próprio esquece. Mas é da vontade do Senhor que nós venhamos a prestar atenção nos outros 50. Saber o que acontece, para nós nos analisarmos. Para nós sabermos qual que é a vontade do Senhor. Isso é um exemplo de olhar para o espelho e ver o que é certo e o que é errado. Então, meus queridos, domingo nós iremos participar da ceia do Senhor. A partir de hoje, a partir de agora, já vamos passar a nos analisar. Vamos olhar para o espelho assim, ó, e ver, e aí meu pai, como é que eu estou? Estou bem? Não estou? E agora? E é igual nós aprendemos que o quê? Que o Espírito Santo do Senhor, ele quebra a divisão. Tanto é que quando nós aprendemos na escola dominical lá nos Estados Unidos, quando houve o avivamento lá na Rua Azusa, lá, havia racismo entre o povo. E o Espírito do Senhor quebrou o racismo. Passaram a ter comunhão ali, negros e brancos, e glória a Deus, aleluia. Naquela época, os americanos, eles eram ruins mesmo. Eles tinham igreja só de negros e igreja só de brancos. Eles não se misturavam. Mas quando houve aquele avivamento, o Espírito Santo do Senhor quebrou a divisão. Quebrou a divisão. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha quebrar a divisão. Amém. Amém. Que nós venhamos voltar para a vontade do Senhor, para
passado, como novamente seguir, Amém. nos aproximar do Senhor Amém. e voltar para o centro da sua vontade. Amém? Amém. Vamos orar, vamos colocar de Glória a pé. Deus, aleluia. Digno é o Senhor, nosso Deus, maravilhoso. Paizinho querido, em nome de Jesus, neste Obrigado, momento, Senhor. te apresentamos, ó Pai querido, a tua igreja. Te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Pai, que eu não venha ser pedra de tropeço, Pai querido, para o teu povo, mas que o Senhor venha, meu Pai querido, trabalhar no meu coração, trabalhar em favor da tua igreja, para que nós possamos, meu Pai querido, continuar esta jornada, para que nós possamos, meu Pai querido, participar, meu Pai querido, da mesa do Senhor, dignos, para que nós possamos lembrar, meu Pai querido, do teu grande ato, meu Pai querido, em favor das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai querido, abençoar o teu povo. Que o Senhor venha, meu Pai querido, encher, meu Pai querido, o teu povo com a unção do teu Espírito, meu Pai querido, trabalhando, meu Pai querido, nos seus corações. Em nome de Jesus, visita, meu Pai querido, aqueles que se encontram enfermos, meu Pai querido, visita os doentes, meu Pai querido. Que o Senhor venha, meu Pai querido, curar, meu Pai querido, em nome de Jesus. Pai, nós queremos a tua palavra, meu Pai querido, nós queremos, meu Pai querido, que a tua palavra diz que sobre suas pisaduras nós somos curados, meu Pai querido. Que o Senhor venha curar, meu Pai querido, a enfermidade que se encontra, meu Pai querido, na nossa vida, meu Pai querido, seja física ou espiritual. Que o Senhor venha, meu Pai querido, fechar, meu Pai querido, essa cicatriz que foi aberta, meu Pai querido, algum dia, seja lá por qual motivo, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai querido, trabalhar no coração do teu povo, meu Pai querido. Em nome do Senhor, que o Senhor venha ser glorificado, meu Pai querido, através das nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos.